Você já ouviu falar do doce começo da Haribo? A empresa foi fundada em 1920 por Hans Riegel, em Bonn, na Alemanha, e começou como um pequeno negócio de doces e geleias. O nome Haribo vem das duas primeiras letras do nome de Hans, de Riegel e da cidade de Bonn, destacando suas raízes. No entanto, o verdadeiro destaque da Haribo foram os famosos ursos de goma, que surgiram em 1922. Essas guloseimas coloridas rapidamente se tornaram o centro da marca, alegrando crianças e adultos com sua textura gelatinosa e sabores frutados. Com o tempo, os ursos de goma se tornaram um símbolo icônico da cultura dos doces, inspirando muitas imitações e similares. Hoje, a Haribo é conhecida mundialmente, o que é um testemunho do espírito inovador de Riegel e seu compromisso com a qualidade. Embora a Haribo ainda produza uma variedade de doces, os ursos de goma continuam sendo seu produto principal, amado por muitos. Então, da próxima vez que você saborear esses adoráveis ursos, lembre-se de sua jornada de uma pequena fábrica alemã até se tornar um favorito global. Vamos desvendar a verdade sobre os antigos sacrifícios. Muitas civilizações antigas, como os famosos astecas e incas, praticavam sacrifícios humanos como parte importante de seus rituais religiosos. Essas sociedades acreditavam que oferecer uma vida humana agradaria aos deuses e garantiria colheitas abundantes, vitórias em batalhas ou proteção contra desastres. Para os astecas, esse ato era visto como uma forma de agradecer aos deuses pela energia vital do sol, enquanto os incas relacionavam os sacrifícios à manutenção da harmonia em seu vasto império. Curiosamente, essas cerimônias frequentemente incluíam rituais complexos com sacerdotes que conduziam os atos, recitavam encantamentos e faziam orações antes do próprio sacrifício. Embora a percepção moderna possa considerar essas práticas horríveis, é importante entendê-las no contexto histórico. Os sacrifícios eram uma expressão de fé, uma tentativa de estabelecer uma conexão com forças divinas e obter sua benevolência em um mundo cheio de incertezas. O que você acha que esses rituais impactaram suas culturas? É verdade que lasers podem hackear dispositivos? Uma pesquisa surpreendente mostrou que iPhones e outros gadgets com assistentes virtuais podem ser enganados por um simples apontador a laser. Cientistas descobriram que esses dispositivos reagem a ondas de luz da mesma forma que a sons. Ao direcionar um feixe de laser diretamente para o microfone, conseguiram fazer com que os dispositivos interpretassem comandos como se fossem falados. Isso significa que alguém pode potencialmente controlar seu telefone à distância, apenas usando um laser. Isso levanta sérias questões sobre a segurança dos usuários. Esse método inteligente destaca não apenas as vulnerabilidades dos nossos dispositivos, mas também abre discussões interessantes sobre a interação entre luz e tecnologia. Da próxima vez que você usar seu assistente virtual, pense em como algo aparentemente inofensivo, como um laser, pode enganá-lo. Mergulho na Blue Hole de Dean, a fossa mais profunda. Esta incrível maravilha subaquática nas Bahamas é não apenas linda, mas também a fossa mais profunda do mundo, com 202 metros de profundidade. Imagine-se na praia, olhando para este incrível corpo d'água azul e profundo, que atrai aventureiros corajosos e mergulhadores curiosos. A fossa é cercada por uma praia de areia, criando uma paisagem pitoresca, e suas águas cristalinas abrigam uma diversidade de vida marinha, desde peixes até corais coloridos. Ao explorar suas profundezas, os mergulhadores encontram ecossistemas subaquáticos únicos e a sensação de estar imerso em uma das maravilhas da natureza. Para os amantes de emoções ou da natureza, a Blue Hole de Dean oferece experiências inesquecíveis e vistas deslumbrantes. Você já se perguntou o que está escondido sob a superfície do oceano? Mergulhar nesta fossa não só mostra a beleza das Bahamas, mas também nos lembra dos mistérios que estão ocultos sob as ondas. Muitos não sabem, mas o hinduísmo não tem fundador. Essa é uma das características únicas que torna essa antiga religião tão fascinante. Ao contrário de muitas outras religiões que têm raízes em uma pessoa específica, o hinduísmo se desenvolveu ao longo de milênios, unindo uma rica diversidade de crenças e práticas. Com muitos deuses e deusas, o hinduísmo destaca diferentes caminhos para a espiritualidade e a compreensão do universo. Uma das principais ideias é a karma, a noção de que nossas ações têm consequências que afetam nosso futuro. Boas ações levam a resultados positivos, enquanto ações prejudiciais podem causar sofrimento. Outra ideia-chave é a Dharma,
que está relacionada às nossas obrigações morais e éticas na vida. Ela enfatiza a importância de viver de forma justa e cumprir nossos deveres para com a família, a sociedade e a natureza. Esse complexo sistema de crenças incentiva os seguidores a buscar equilíbrio e harmonia, tanto dentro de si mesmos quanto com o mundo ao seu redor. Então, não é interessante como esses princípios moldam o dia a dia de milhões de pessoas? A onda de maré é um fenômeno natural incrível, onde uma maré forte empurra a água rio acima, superando a correnteza. Esse espetáculo fascinante geralmente acontece em rios rasos com bocas estreitas, onde a diferença acentuada entre a maré alta e a maré baixa cria condições ideais. Imagine que você está na beira do rio e de repente vê um poderoso fluxo de água indo contra a corrente. Essa cena impressionante ocorre quando a maré que entra é tão forte que vence a correnteza do rio, formando uma onda que se move rio acima. Algumas das ondas de maré mais famosas podem ser vistas, por exemplo, na Baía de Fundy, no Canadá, onde a diferença de altura chega a 16 metros. Os moradores costumam se reunir para assistir a esses eventos espetaculares, que podem ser tanto emocionantes quanto belos. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio, fique atento aos sinais de uma onda de maré, pois a natureza sabe como nos surpreender com sua força e beleza. Antes de se tornar um ícone revolucionário em Cuba, Ernesto Che Guevara era apenas um brilhante estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires. Nascido na Argentina, Che tinha uma grande paixão pela medicina e sonhava em ajudar os menos favorecidos. Enquanto cursava a faculdade, ele não se dedicou apenas aos estudos. Começou também a desenvolver uma profunda consciência social. Um momento decisivo ocorreu durante suas viagens pela América do Sul de moto, onde ele testemunhou as duras realidades da pobreza e da desigualdade. Essas experiências o impactaram profundamente, despertando um forte desejo de combater a injustiça social. Essa jornada transformadora não apenas moldou suas crenças radicais, mas também o posicionou como um jogador crucial na Revolução Cubana, ao lado de Fidel Castro. É fascinante explorar como a mesma pessoa que mais tarde defendeu os direitos dos oprimidos, uma vez se dedicou a livros de medicina e imaginou uma carreira na área da saúde. A evolução de Che, de um estudante apaixonado a um líder revolucionário, ilustra poderosamente como nossas experiências podem remodelar profundamente nossas identidades e objetivos. O tráfego de Londres ficou preso no passado? Parece que sim. Uma pesquisa recente mostrou que a velocidade do trânsito em Londres é a mesma de há 100 anos, o que é surpreendente, considerando os avanços em tecnologia e veículos. Para muitos de nós, pensar em dirigir em uma cidade barulhenta traz à mente imagens de engarrafamentos intermináveis e frustração com paradas e arranques. Surpreendentemente, em 2023, a velocidade média dos carros na cidade quase não mudou, permanecendo em torno de 18 km por hora. Isso revela uma verdade interessante. Apesar de os carros modernos serem mais rápidos e eficientes, problemas de infraestrutura e congestionamentos nos mantêm parados. Semáforos, obras nas ruas e o número crescente de veículos nas vias contribuem para esse tráfego lento. Então, o que pode ser feito para melhorar o fluxo do trânsito e tornar as viagens em Londres mais rápidas e confortáveis? Difícil de acreditar, mas esta flor cheira a carne podre. Conheça a Rafflesia arnoldi, conhecida como flor cadáver, que é a maior flor do mundo, atingindo impressionantes 1 metro de diâmetro. Esta incrível flor cresce em densas florestas tropicais de Sumatra e Bornéu e usa uma estratégia bastante desagradável para atrair polinizadores. Ela emite um forte odor que lembra carne em decomposição. Para que isso serve? O cheiro ruim atrai besouros e moscas que são atraídos pelos aromas podres. No entanto, não espere que esta flor incomum encante os olhos por muito tempo. Ela geralmente floresce apenas de 7 a 10 dias. Durante esse curto período, a flor cadáver não só impressiona pelo seu tamanho, mas também surpreende muitos que se atrevem a se aproximar de seu forte odor. A natureza não é cheia de surpresas incríveis? É fascinante descobrir que Uganda tem uma das maiores médias de filhos por mulher no mundo, com quase 7 crianças nascendo para cada mulher. Essa estatística impressionante vem de uma combinação de fatores culturais, econômicos e sociais que moldam a dinâmica familiar. Em Uganda, famílias grandes são frequentemente associadas à riqueza e prosperidade. Mais filhos significam mais mãos para trabalhar na agricultura ou nos negócios da família, impactando diretamente a renda familiar.
Além disso, as crianças são vistas como essenciais para apoiar os pais na velhice, aumentando o valor percebido das famílias maiores. A educação e o acesso ao planejamento familiar também desempenham papéis importantes no tamanho da família, mas podem variar muito pelo país. Muitas regiões podem não ter recursos para um planejamento familiar eficaz, influenciando as decisões sobre o tamanho da família. Além disso, a cultura ugandense enfatiza fortemente a importância das crianças, considerando-as essenciais para os laços sociais e a coesão da comunidade. Nesse ambiente acolhedor, as famílias tendem a abraçar tanto as alegrias quanto os desafios de criar muitos filhos, fazendo de cada nova adição uma fonte de orgulho e esperança para o futuro. A maioria das pessoas não sabe disso, mas as narvais têm presas únicas. A narval, uma criatura fascinante das águas árticas, é famosa por sua extraordinária presa em espiral, que não é apenas uma fantasia, mas um órgão sensorial notável. Este dente alongado, que pode chegar a 3 metros, sai da mandíbula superior esquerda da maioria dos machos e está repleto de milhões de terminações nervosas. Essa maravilha anatômica permite que a narval perceba mudanças ambientais críticas, como variações na temperatura da água, salinidade e pressão, sendo uma ferramenta essencial para a sobrevivência no frio ártico. Cientistas sugerem que as narvais usam suas presas como antenas de sonar, navegando com precisão pelos labirintos gelados de seu habitat. Curiosamente, pesquisadores documentaram o que é conhecido como tusking, um comportamento em que as narvais esfregam suas presas, possivelmente como uma forma de comunicação ou para estabelecer domínio dentro de sua estrutura social. Enquanto culturas antigas acreditavam que essas presas eram originárias de unicórnios míticos, agora entendemos que elas desempenham funções biológicas vitais. A presa da narval é verdadeiramente um testemunho impressionante da adaptabilidade e do design da natureza. Incrível, mas é verdade. Luxo encontra inovação. Uma pista de dança que se transforma em piscina com um toque de botão. Imagine entreter seus amigos sob estrelas brilhantes, abrir a pista de dança para dançar suas músicas favoritas e, em um instante, transformar o espaço em uma refrescante piscina para um mergulho. Este design inovador não só representa luxo, mas também combina funcionalidade com diversão, oferecendo experiências inesquecíveis na água. À medida que os iates de luxo evoluem, essas características reinventam a forma como desfrutamos do transporte aquático. Não é apenas navegação. Esses resorts flutuantes se tornam centros de entretenimento. Essa função única reflete a crescente tendência no design de iates, onde a criatividade não tem limites. Não é empolgante pensar nas novas possibilidades de lazer e relaxamento nas águas abertas? Vamos revelar a verdade sobre os leões. Você sabia que os leões selvagens são divididos em 2 subespécies principais? O leão africano, cientificamente chamado de Panthera leo-leo, vive em vastas áreas da África, ao sul do Saara. Esse majestoso animal se adapta bem a diferentes ambientes, como savanas e planícies, mostrando sua impressionante estrutura social ao viver em bandos. Por outro lado, o leão asiático, conhecido como Panthera leo-persica, é encontrado em uma área muito menor ao redor do Parque Nacional de Gir, no oeste da Índia. Apesar de suas ligações genéticas próximas, esses leões enfrentam desafios diferentes devido aos seus habitats. O leão asiático está à beira da extinção, com apenas algumas centenas de indivíduos restantes, enquanto a população de leões africanos, embora em declínio, é maior. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar as características únicas e as necessidades de conservação de cada subespécie. Qual leão você acha mais fascinante? Acredite ou não, o nome do Chad tem uma origem aquática. O país do Chad recebe seu nome do Lago Chad, um grande corpo d'água que tem sido uma fonte de vida para inúmeras comunidades ao longo da história. O termo Chad vem da palavra Kanuri Sada, que significa uma grande extensão de água. Essa conexão destaca a importância do lago como um dos maiores lagos historicamente na África, oferecendo recursos essenciais como peixes e irrigação para as populações próximas. Durante a era da colonização europeia, exploradores adotaram esse termo local, associando permanentemente a identidade da nação a essa característica geográfica significativa. Infelizmente, o Lago Chad enfrentou sérios desafios, diminuindo drasticamente ao longo dos anos, devido às mudanças climáticas e atividades humanas, como projetos de desvio de água.
Hoje, continua sendo uma fonte crucial de sustento para milhões, servindo também como um lembrete tocante de como um nome pode refletir histórias culturais e ambientais profundas. Portanto, da próxima vez que você pensar no Chad, lembre-se de sua conexão com as vastas águas que influenciaram a vida e as tradições de seu povo. É verdade que pontes podem parecer montanhas russas. A ponte Eshima-Ohashi no Japão realmente causa essa impressão emocionante, com sua inclinação acentuada. A ponte é um espetáculo que desafia nossa percepção da gravidade. Ao atravessá-la, você pode sentir como se estivesse subindo em uma montanha russa, o que é ao mesmo tempo empolgante e um pouco nervoso. No entanto, essa impressionante estrutura não é apenas uma maravilha visual, ela desempenha um papel importante no transporte. Projetada para permitir a passagem de barcos por baixo, a ponte Eshima-Ohashi demonstra a engenhosidade da engenharia moderna. Sua altura e inclinação garantem que até embarcações grandes possam passar, unindo segurança e funcionalidade. Construída para conectar as cidades de Matsue e Sakai Minato, essa ponte não só facilita as viagens, mas também destaca o espírito criativo da arquitetura japonesa. Portanto, da próxima vez que você ver uma foto dessa ponte, lembre-se, não é apenas emocionante, é um testemunho de um design inteligente e de um propósito. A verdade é que a berinjela é especial. A berinjela, também conhecida como aubergine, recebeu esse nome por sua forma inicial, que lembra um pequeno ovo branco. Quando você vê berinjelas jovens, pode imaginar pequenos ovos aconchegados entre as folhas verdes do jardim. No entanto, à medida que crescem, esses frutos gordinhos se transformam em versões roxas vibrantes, adicionando cores vivas a qualquer prato ou jardim. Essa bela transformação não só encanta os olhos, mas também fez da berinjela uma favorita nas cozinhas do mundo todo, desde o ratatouille mediterrâneo até pratos asiáticos apimentados. Do ponto de vista nutricional, as berinjelas são baixas em calorias, mas ricas em fibras e antioxidantes, tornando-as uma escolha saudável. Portanto, se você as aprecia assadas, fritas ou grelhadas, as berinjelas são não apenas deliciosas, mas também mostram o charme peculiar da natureza em sua transformação e diversidade. É verdade que Michael Jackson possuía um zoológico? Sim, é verdade. A famosa propriedade de Michael Jackson, com 2.700 acres, conhecida como Rancho Neverland, não era apenas uma casa, era um lugar luxuoso com muitas atrações incríveis. Imagine viver em um lugar com seu próprio zoológico e parque de diversões. A propriedade foi projetada para refletir a personalidade excêntrica de Jackson, com uma roda gigante, máquinas de jogos e até um trem que circulava pelo local. No entanto, manter uma propriedade tão grandiosa custava muito, frequentemente exigindo milhões de dólares por mês. O amor de Jackson pelos animais se manifestava na diversidade de criaturas exóticas que ele mantinha em Neverland, o que gerava tanto admiração quanto críticas. Infelizmente, após sua morte, esse rancho encantado caiu em desuso, deixando os fãs a recordar os momentos mágicos que um dia preencheram aquele lugar. O que você acha do estilo de vida luxuoso dele? Prepare-se para se surpreender com os custos de rastreamento de águias. Os cientistas sempre foram fascinados pelos impressionantes voos das águias, mas estudar essas magníficas aves trouxe desafios inesperados. Dispositivos de rastreamento eram necessários para coletar dados sobre seu comportamento e rotas migratórias, mas os custos dispararam. Sempre que os pesquisadores obtinham informações desses dispositivos, isso resultava em altos gastos, causando um desvio orçamentário que eles não esperavam. Esse problema financeiro criou sérias dificuldades para alguns grupos de pesquisa, forçando-os a repensar suas estratégias de estudo dessas aves incríveis. Apesar das dificuldades financeiras, o rastreamento de águias continua sendo fundamental para entender seus hábitos e o impacto no meio ambiente. Os cientistas buscam soluções inteligentes, como o uso de tecnologias de rastreamento mais baratas, ou parcerias com empresas de tecnologia, para garantir que essas majestosas aves continuem a inspirar a conservação da natureza. Como as tecnologias futuras mudarão a pesquisa sobre biodiversidade? Isso pode te surpreender. Mudar-se para Singapura é desafiador. Mudar-se para Singapura pode realmente despertar seu espírito aventureiro, mas não é sem obstáculos. Esta cidade-estado insular tem um horizonte deslumbrante, uma cultura rica e uma cena gastronômica tentadora, mas o custo de vida pode surpreender os recém-chegados. Com os preços de moradia frequentemente altos,
Entender o mercado de aluguel local se torna essencial para quem está considerando essa mudança. As despesas mensais não se limitam apenas ao aluguel. Contas, compras e transporte diário também podem somar rapidamente. Por exemplo, enquanto as refeições locais podem ser acessíveis, comer em restaurantes de estilo ocidental geralmente tem um preço elevado. Para lidar com isso de forma eficaz, quem planeja se mudar deve pesquisar os custos de saúde e se familiarizar com as tarifas de transporte local. Além disso, garantir um emprego antes da mudança pode aliviar significativamente o fardo financeiro. Muitos expatriados descobrem que as oportunidades de emprego em setores como finanças e tecnologia são abundantes, o que pode ajudar a compensar os custos de vida. Com um planejamento e orçamento cuidadosos, você pode se preparar para uma vida emocionante e financeiramente viável nesta vibrante metrópole. Você já experimentou o verdadeiro ceviche peruano? Este prato tradicional é uma combinação incrível de peixe fresco marinado no suco ácido de limão. Originário das regiões costeiras, o ceviche traz os sabores surpreendentes do Oceano Pacífico. Os pescadores capturam peixes frescos, como o linguado e o robalo, que são cortados em pedaços. O segredo do seu sabor está no processo de marinação. Enquanto o peixe fica no suco de limão, ele cozinha sem calor, mudando sua textura e sabor. Essa acidez também dá ao ceviche um gosto vibrante e refrescante, tornando-o popular nos dias quentes. É servido com ingredientes como cebola picada, coentro e até uma pitada de pimenta, oferecendo uma deliciosa combinação de aromas a cada garfada. No Peru, o ceviche é frequentemente servido como aperitivo ou prato leve, sendo uma parte importante dos encontros sociais. Seja com uma crocante tortilha de milho ou batata doce, este prato traz alegria e une as pessoas. Se você estiver no Peru, não deixe de experimentar o verdadeiro ceviche. O que pode ser melhor para sentir a rica cultura e a habilidade culinária deste país? Um fato interessante sobre o seu aspirador. Microbiologistas descobriram que o ar expelido por um aspirador em funcionamento está cheio de micróbios, colocando-o entre os 5 lugares mais sujos da sua casa. Pense nisso. Enquanto você pode esperar que o aspirador ajude a limpar seu espaço, na verdade, ele pode estar devolvendo bactérias e alérgenos ao ar. Isso acontece porque os aspiradores costumam coletar poeira, pelos de animais e sujeira do chão, que podem conter diversos micro-organismos. Se o filtro do aspirador não estiver funcionando corretamente, todos esses micróbios podem ser liberados no ar durante o uso. Essa é uma realidade surpreendente, que destaca a importância da manutenção regular do aspirador. Trocar os filtros e limpar as peças pode reduzir significativamente a liberação de micróbios. Então, sempre que você estiver limpando o chão, pense em como o seu aspirador pode afetar a qualidade do ar interno. Pronto para dar um pouco de atenção ao seu aspirador? Você pode se surpreender. Os casuares soam como dinossauros. O casuar, uma ave incrível que vive na Nova Guiné, não faz apenas sons. Ele emite ruídos profundos e retumbantes que são mais sentidos no peito do que ouvidos. Imagine que você está caminhando por uma floresta tropical densa e, de repente, sente o chão tremer quando essa enorme ave solta seu grito. Esses sons de baixa frequência podem viajar longas distâncias, tornando-os eficazes para a comunicação entre esses seres discretos. Você pode considerar o casuar um dinossauro vivo, não apenas por seu tamanho e aparência, mas também por esses sons impressionantes. Enquanto muitas aves chilreiam ou cantam, o casuar escolhe um caminho diferente, usando suas notáveis habilidades vocais para se comunicar com os outros. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o casuar, lembre-se, você não está ouvindo apenas uma ave, mas uma sinfonia que ressoa no passado antigo. Você já se perguntou por que Robin Williams amava jogos? Esse querido ator e comediante era conhecido não só por seus filmes e stand-ups, mas também como um gamer apaixonado. Robin frequentemente trazia sua natureza brincalhona para o mundo dos jogos, especialmente durante intensas sessões de Call of Duty online. Ele era famoso por suas piadas afiadas sobre adolescentes na internet, mostrando seu talento para o humor, mesmo nas batalhas virtuais. Uma de suas frases famosas sobre jogos era "cocaína cibernética", destacando não apenas a ação dinâmica, mas também a natureza viciante dos jogos. Para Williams, os jogos não eram apenas um passatempo, eram uma forma de se conectar com os outros e uma oportunidade de escapar da realidade por um tempo.
Suas piadas espirituosas, mesmo nas derrotas mais difíceis, tornavam tudo divertido e leve. Isso nos lembra que os jogos podem trazer alegria e risadas, assim como desafiar os jogadores. Você sabia que Williams adorava compartilhar essa paixão com seus fãs? Pouca gente sabe, mas a Lego está abrindo um restaurante. No coração da Dinamarca, há um lugar único que combina criatividade e diversão. Este restaurante incomum é totalmente feito de blocos coloridos de Lego, incluindo mesas e decoração. Imagine um lugar onde tudo parece um enorme conjunto de Lego, trazendo alegria e nostalgia, tanto para crianças quanto para adultos. Enquanto os adultos saboreiam um menu delicioso, as crianças podem mergulhar em um mundo de construção e fantasia, criando tudo, desde castelos altos até criaturas divertidas. Não é apenas uma refeição, é uma aventura. As famílias podem se divertir em uma atmosfera alegre, cheia de detalhes lúdicos. Então, por que se contentar com um almoço comum se você pode jantar em um mundo fantástico de Lego? Essa experiência certamente encantará e inspirará todos que cruzarem a porta. Você sabia que o bolo Gota é uma arte comestível? Essa sobremesa única do Japão chama a atenção não só pelo sabor, mas também pela aparência. Imagine uma estrutura transparente e gelatinosa que se parece com uma enorme gota de chuva no prato. O bolo é feito principalmente de água e agar-agar, uma substância gelatinosa derivada de algas. Sua textura delicada e aparência lembram verdadeiras gotas de chuva, dando um toque mágico. Geralmente é servido com um xarope leve e polvilhado com farinha de soja torrada, criando uma doçura refrescante e sutil que complementa sua aparência impressionante. Não é apenas uma delícia para o paladar, é um espetáculo para os olhos. No Japão, essa sobremesa se tornou extremamente popular e uma verdadeira sensação nas redes sociais, pois as pessoas adoram compartilhar sua beleza online. Então, da próxima vez que você quiser algo diferente, que tal tentar fazer ou experimentar o bolo Gota? Você ficará impressionado com como essa sobremesa simples, mas elegante, pode transformar uma refeição em uma experiência artística. Veja o que realmente acontece quando imitamos emoções. Descobriu-se que as pessoas têm uma tendência natural a imitar os sentimentos e ações dos outros. Esse fenômeno, conhecido como contágio emocional, ocorre sem que percebamos. Por exemplo, quando você está com um amigo que está rindo, pode acabar rindo também, mesmo que não tivesse a intenção. Essa imitação inconsciente mostra o quanto estamos interligados. Nossas emoções podem ser transmitidas e influenciar os outros. Pesquisas mostram que esse comportamento ajuda a fortalecer os laços sociais e a desenvolver empatia. No entanto, isso também indica que nossos pensamentos podem não ser tão únicos quanto pensamos. Nossos sentimentos e reações podem depender muito do humor das pessoas ao nosso redor. Então, da próxima vez que você sorrir com uma história engraçada ou sentir tristeza pela dor de um amigo, lembre-se de que isso faz parte da natureza humana. Não é fascinante? Conheça o skate off-road que conquista qualquer superfície. Ivan Miranda, um talentoso skatista e blogueiro, levou o skate a um novo nível com seu design inovador. Inspirado nas robustas esteiras de veículos militares, Miranda criou um skate que pode rodar em qualquer terreno, incluindo montanhas íngremes e trilhas rochosas. Este incrível skate possui rodas únicas, mais largas e resistentes que as comuns, permitindo que os skatistas enfrentem facilmente trechos difíceis. Imagine deslizar suavemente por caminhos de cascalho, campos lamacentos ou até mesmo em costas nevadas, sem perder o equilíbrio. A invenção de Miranda não só aumenta a diversão do skate, mas também abre novas possibilidades para atividades ao ar livre. Os skatistas têm acesso a lugares que antes só podiam sonhar, livrando-se das limitações dos skates tradicionais. Com essa maravilha off-road, você poderá aproveitar a natureza como nunca antes, seja andando no parque ou subindo uma trilha montanhosa. Quais novas aventuras te esperam com esse skate revolucionário? Você sabia que na Nova Zelândia os cães não podem andar de bicicleta? Essa lei inusitada visa proteger nossos amigos peludos e os ciclistas. Embora muitas pessoas gostem da ideia de levar seus cães em aventuras, preocupações com a segurança levaram à criação dessa regra. Andar de bicicleta com um cão pode ser arriscado, pois um filhote agitado pode pular ou causar um acidente, colocando em risco tanto o animal quanto o ciclista. A Nova Zelândia valoriza muito o bem-estar dos animais, garantindo a segurança e o conforto dos cães em casa, e não nas bicicletas. Portanto, se você visitar ou morar na Nova Zelândia, lembre-se de que é melhor deixar o cão em casa quando for andar de bicicleta.
Em vez disso, opte por uma caminhada tranquila no parque ou brinque de buscar no quintal. Essa lei destaca a importância da segurança dos animais de estimação e promove práticas responsáveis no ciclismo. Quem diria que andar de bicicleta poderia gerar regras tão interessantes? Adivinhe o que realmente influencia a felicidade e a saúde? Estudos mostram que passar pelo menos 120 minutos ao ar livre a cada semana pode melhorar muito nossa saúde física e emocional. Estar em contato com a natureza, seja em uma caminhada tranquila no parque ou cuidando do jardim, nos ajuda a aliviar o estresse e a nos sentirmos mais satisfeitos. Essas 2 horas não precisam ser feitas de uma vez, podem ser divididas ao longo da semana, facilitando a inclusão na rotina. O ar fresco, a luz do sol e a natureza fazem maravilhas, elevando nosso humor e bem-estar. Imagine uma brisa suave ou os sons relaxantes dos pássaros cantando. Essa conexão com a natureza é um remédio para os estresses da vida moderna. Então, se você está procurando uma maneira simples de melhorar seu humor e saúde, por que não tornar a natureza parte da sua rotina semanal? Você vai se surpreender ao saber que a Bélgica adora morangos. Na encantadora cidade de Bredene, há um museu incrível dedicado a essa fruta tão amada. O Museu do Morango apresenta a rica história e o cultivo do morango, destacando como essa fruta doce moldou a cultura local ao longo dos anos. As exposições incluem fotos impressionantes, ferramentas agrícolas antigas e até exibições interativas que permitem aos visitantes aprender como cultivar morangos em casa. Você pode descobrir como diferentes variedades, como a famosa Eu Santa, se tornaram queridinhas tanto entre os agricultores quanto entre os consumidores. O museu também fala sobre festivais de morango e delícias culinárias, onde é possível experimentar tudo, desde morangos frescos até deliciosas geleias e sobremesas. A paixão da Bélgica por morangos não é apenas uma questão de sabor, é uma celebração de tradições e comunidade. Você está pronto para descobrir os suculentos segredos dessa fruta tão querida? Você sabia que o intestino pode mudar de forma após uma cirurgia? Essa incrível capacidade está relacionada à musculatura lisa das suas paredes, que permite o movimento e a reorganização. Durante a cirurgia, o intestino pode sofrer lesões ou danos. No entanto, ao contrário de muitas partes do nosso corpo que cicatrizam lentamente, o intestino pode se adaptar rapidamente, recuperando sua função. A musculatura lisa cria ondas chamadas peristaltismo, que naturalmente empurram os alimentos pelo trato digestivo. Durante o processo de cicatrização, o intestino pode se expandir ou contrair conforme suas necessidades, se adaptando às mudanças após a cirurgia. Essa notável flexibilidade é fundamental para manter uma digestão saudável. Cirurgias como apendicectomia ou ressecção intestinal demonstram essa capacidade, permitindo que o intestino se recupere de forma eficaz e continue seu papel vital na digestão. Não é incrível como nosso corpo possui uma resiliência e adaptabilidade tão extraordinárias? Você sabia que a Amazon começou em uma garagem? Em 1994, Jeff Bezos percebeu uma oportunidade única ao observar o crescimento da popularidade da internet. Ele fez uma lista de possíveis negócios online e rapidamente decidiu focar em livros, vendo a grande demanda e variedade. Com a ideia de mudar a forma de comprar, ele lançou a Amazon de sua garagem. A ideia era simples, mas poderosa: criar uma plataforma onde livros estivessem a um clique de distância. Bezos acreditava na prioridade do cliente, o que se tornou a base da cultura da empresa e levou a inovações como a compra em um clique e recomendações personalizadas. Hoje, a Amazon é a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo, oferecendo tudo, desde eletrônicos até alimentos. A trajetória de Bezos mostra como uma ideia simples combinada com trabalho duro e disposição para inovar pode mudar o mundo. Então, da próxima vez que você pedir um livro online, lembre-se de que tudo começou com um grande sonho e uma pequena garagem. Você sabia que Europa e Ásia são um único continente? Pode parecer surpreendente, mas Europa e Ásia não são terras separadas. Na verdade, elas fazem parte de um enorme continente chamado Eurásia. A divisão que costumamos pensar é, na verdade, uma construção social histórica que remonta aos antigos gregos, que criaram fronteiras com base em diferenças culturais e políticas, e não em fatos geográficos. A Terra se estende continuamente do Oceano Atlântico a oeste até o Oceano Pacífico a leste, sem barreiras naturais que separem essas regiões. Isso significa que países como a Rússia, que está na fronteira entre Europa e Ásia,
mostram o quão interligadas essas duas áreas são. Então, da próxima vez que você olhar um mapa, lembre-se de que a ideia de continentes não se trata apenas de terra, mas também de histórias, eventos históricos e culturas que se desenvolvem nesses espaços compartilhados. Não é fascinante? Por que o ciclista usou chumbo no Tour de France? O ciclista francês Jean Robache é conhecido por suas estratégias ousadas e incomuns durante as corridas. Mas uma de suas técnicas mais comentadas foi usar um assistente que lhe passava garrafas de água cheias de metais pesados, como chumbo ou mercúrio. Essa tática não era apenas uma exibição. Ao aumentar seu peso nas descidas, ele acreditava que poderia controlar melhor a velocidade. Quando descia as colinas, o peso extra ajudava a manter a estabilidade e a inércia. Essa abordagem arriscada lhe rendeu o apelido inesquecível de descensor de metal pesado. Embora essa tática chamasse atenção e levantasse questões, também gerou debates sobre segurança e honestidade nas corridas. Em um esporte onde leveza e velocidade são valorizadas, a estratégia de Jean Robache com metais pesados foi realmente incomum. Que outros métodos extremos os atletas tentaram para obter vantagem? Vamos descobrir a verdade sobre as células humanas. Você sabia que a maior célula humana é o óvulo feminino, que mede cerca de 1 milímetro? Essa célula incrível desempenha um papel fundamental na reprodução, armazenando material genético e esperando que o espermatozoide masculino a fertilize. Por outro lado, temos o espermatozoide masculino, que é a menor célula humana, medindo apenas uma fração de milímetro. Essas duas células não apenas destacam a incrível diversidade em tamanho, mas também mostram suas funções essenciais na criação da vida. O óvulo contém o potencial para a vida, enquanto os espermatozoides carregam a informação genética que se une ao óvulo. Juntas, elas iniciam uma jornada incrível do desenvolvimento humano. Não é surpreendente como células tão diferentes podem colaborar para criar uma nova vida? Por que as galáxias giram a cada bilhão de anos? Pode parecer surpreendente, mas cada galáxia, grande ou pequena, completa uma rotação total em cerca de 1 bilhão de anos. Essa jornada incrível acontece em velocidades diferentes, dependendo do tamanho e da massa da galáxia. Por exemplo, nossa galáxia, a Via Láctea, gira a uma velocidade impressionante, completando uma volta a cada 230 milhões de anos. Imagine como o cosmos é vasto e solitário, ao perceber que cada galáxia dança em um ritmo cósmico, girando graciosamente no universo. Essa rotação é causada pela atração gravitacional da galáxia, que mantém tudo, desde estrelas até poeira, em órbita. Cientistas estudam essas rotações para entender melhor a história e a estrutura do universo. Podemos aprender sobre a matéria escura, que desempenha um papel importante em manter as galáxias unidas durante suas rotações. A cada giro, as galáxias iniciam novos processos de formação de estrelas, nos dando uma visão do contínuo baile do cosmos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que além da nossa percepção, uma grandiosa coreografia está acontecendo. Você pode se surpreender. Cemitérios e sepultamentos não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. O cemitério geralmente fica perto de uma igreja e serve como local de sepultamento para os fiéis. Normalmente é menor e mais íntimo, abrigando os restos de moradores locais. Já o sepultamento é frequentemente uma área maior e independente, que pode não estar ligada a nenhuma organização religiosa. Esses espaços surgiram com o crescimento da população, permitindo que as cidades realizassem muito mais sepultamentos do que pequenos cemitérios poderiam comportar. Com o tempo, os cemitérios evoluíram, incluindo monumentos elaborados, jardins tranquilos e até locais para serviços memoriais, tornando-se não apenas lugares de descanso, mas também áreas de reflexão. Então, da próxima vez que você ver um cemitério ou um sepultamento, pense na história e no significado de cada um deles. O impacto surpreendente do tifo no exército de Napoleão. Essa doença, transmitida por pulgas e piolhos, causou um grande golpe nas tropas de Napoleão Bonaparte durante a difícil campanha na Rússia, no início do século XIX. Quando seu exército entrou na Rússia em 1812, enfrentou não apenas o clima rigoroso, mas também a propagação constante do tifo. Essa infecção atingiu as fileiras, levando à morte mais de 500 mil soldados, quase 90% de suas tropas. Com sintomas como febre, calafrios e graves erupções cutâneas, muitos soldados ficaram incapazes de continuar a luta.
Diferente do fogo inimigo, a ameaça invisível do tifo minou a moral e enfraqueceu a força geral do exército. O dano causado por essa doença foi muito maior do que as perdas em batalha, mostrando como fatores ambientais e de saúde podem mudar radicalmente o curso da história. Imagine se uma doença pudesse mudar o destino de impérios. Que lições podemos aprender com esse episódio trágico sobre a importância da saúde na guerra? Um fato interessante sobre o armazenamento de lixo em aviões. Durante os voos, os aviões gerenciam os resíduos de forma eficiente. Em vez de despejar o lixo no ar, a estrutura do avião possui compartimentos especiais que coletam tudo. Esses compartimentos estão conectados a um sistema de sucção que remove os resíduos dos banheiros, garantindo que todo o lixo fique armazenado de forma segura durante o voo. Esse sistema inteligente ajuda a manter a limpeza e a higiene a milhares de metros de altura. Quando o avião aterrissa, a equipe de solo remove cuidadosamente os resíduos coletados desses compartimentos usando mangueiras. Isso faz parte do esforço para tornar nosso voo confortável e seguro. Então, da próxima vez que você embarcar em um voo, lembre-se de que seu conforto está ligado a um processo invisível e eficiente que mantém a ordem no céu e garante a correta destinação do lixo em terra. Difícil de acreditar, mas as alianças simbolizam o amor. Essa tradição vem de uma crença antiga de que uma veia, conhecida como vena amoris, vai do dedo anelar da mão esquerda até o coração. Imagine a ideia romântica de que o amor está literalmente ligado ao seu dedo. Embora a ciência moderna tenha mostrado que essa conexão não é anatomicamente precisa, o valor sentimental ainda é forte. Muitas culturas adotaram a prática de usar alianças na mão esquerda, tornando-se um símbolo universal de compromisso e fidelidade. Essas alianças frequentemente têm designs bonitos, são feitas de metais e pedras preciosas, cada uma contando sua própria história de amor e devoção. Pense no momento em que você coloca essa aliança no dedo do seu parceiro. É uma promessa de eternidade. Então, da próxima vez que você olhar para sua aliança, lembre-se de que é mais do que apenas um adorno. É um símbolo sincero da conexão entre duas pessoas. Você pode se surpreender. Califórnia proíbe laranjas no banho. Embora pareça estranho, existe uma lei na Califórnia que proíbe comer laranja enquanto toma banho. As razões exatas para essa regra inusitada não são muito claras, mas muitos acreditam que está relacionada a problemas como encanamento e limpeza. Imagine a bagunça que pode acontecer se o suco escorrer por toda parte. A Califórnia é conhecida por suas leis peculiares, e essa não é uma exceção. É um lembrete de que, às vezes, existem regras estranhas para evitar pequenos incômodos que podem se transformar em grandes problemas. Embora comer sua fruta cítrica favorita no banho possa parecer inofensivo, o Estado decidiu que era necessário estabelecer um limite. Então, da próxima vez que você estiver relaxando no banho, considere deixar as laranjas na mesa para o café da manhã. Que outras leis estranhas podem estar escondidas no seu estado? Acredite ou não, em HD e 809C. 3b, chove vidro. Este exoplaneta incomum está a 63 anos-luz da Terra e é conhecido por seu clima extremo e hostil. Imagine um mundo onde os ventos sopram pela atmosfera a 8.700 km por hora. Esses ventos fortes carregam pequenas partículas de vidro, fazendo com que o vidro caia na horizontal. Além do perigo, em HD 809C3b, as temperaturas são escaldantes, superando 930 graus Celsius. Isso torna o planeta um dos lugares mais inóspitos já descobertos fora do nosso sistema solar. Com condições tão severas, qualquer forma de vida como a conhecemos mal conseguiria sobreviver. Os cientistas se interessam por HD 897b, porque seu ambiente rigoroso oferece insights sobre fenômenos atmosféricos que desafiam nossa compreensão da ciência planetária. Estudar este mundo estranho nos ajuda a aprender mais sobre a incrível diversidade de planetas que existem no universo. Que outras surpresas estranhas o cosmos nos reserva. Acredite ou não, a tecnologia também pode ser tendenciosa. A tecnologia de reconhecimento facial apresenta diferenças surpreendentes na precisão, dependendo da cor da pele. Pesquisas mostram que pessoas com pele mais escura frequentemente têm taxas de erro muito mais altas ao serem analisadas por esses sistemas. Por que isso acontece?
Descobriu-se que muitos algoritmos foram treinados em conjuntos de dados que não são diversos, ou seja, não têm imagens suficientes de pessoas de diferentes origens. Essa falta reflete os preconceitos dos criadores dessas tecnologias. Se os desenvolvedores treinam seus sistemas, principalmente com pessoas de pele clara, o software pode ter dificuldades em reconhecer características de pele mais escura. Isso levanta preocupações não apenas sobre justiça, mas também afeta aplicações reais em áreas como segurança pública e recrutamento. Como podemos garantir justiça no avanço tecnológico e buscar maior inclusão? Você sabia que os guepardos raramente atacam pessoas? Esse fato interessante destaca o comportamento desses incríveis felinos, conhecidos como os animais terrestres mais rápidos. Apesar de suas impressionantes habilidades de caça e velocidade, não há registros documentados de ataques de guepardos a humanos na natureza. Isso significa que, embora possam perseguir presas a velocidades incríveis, os humanos são algo completamente diferente de seus alvos habituais. Os guepardos costumam ser criaturas tímidas e cautelosas, preferindo evitar o contato com pessoas sempre que possível. Em vez de representar uma ameaça, eles se concentram em caçar animais menores, como gazelas. Essa característica única nos permite apreciar sua graça em seu habitat natural sem medo. Sabendo que esses grandes felinos não representam perigo para nós, observar eles na natureza se torna ainda mais emocionante. Então, da próxima vez que você pensar em um guepardo, lembre-se de que eles são incrivelmente rápidos, mas pacíficos em relação aos humanos. Acredite ou não, a neve pode ser um problema para a Anágua. Embora pareça que derreter neve para obter água potável seja uma solução rápida, na verdade, é um pouco mais complicado. A neve é composta principalmente de ar e contém apenas cerca de 10% de água em volume. Isso significa que, para obter apenas 1 litro de água, é necessário coletar uma grande quantidade de neve, cerca de 10 litros. Coletar essa quantidade pode ser uma tarefa difícil, especialmente em um ambiente frio e ventoso. Assim que você tiver a neve, aquecê-la pode levar tempo, pois o ar preso nos flocos de neve desacelera o processo de derretimento. Além disso, se a neve estiver suja, você corre o risco de contaminar a água, mesmo após derretê-la. Portanto, da próxima vez que você pensar em ferver neve para uma bebida refrescante, lembre-se do esforço necessário e considere outras opções. Você já tentou coletar neve para obter água? Descubra como Shakespeare mudou nosso idioma para sempre. William Shakespeare é uma figura icônica na literatura, e seu legado vai muito além de suas famosas peças e sonetos. Na verdade, ele é acreditado por criar mais de 1.700 palavras que ainda usamos hoje. Shakespeare não apenas inventava novas palavras do nada, ele transformava substantivos em verbos, brincava com prefixos e sufixos, e combinava diferentes palavras em algo totalmente novo. Por exemplo, ele pegava termos comuns e lhes dava novos significados, ajudando a moldar o inglês como o conhecemos hoje. Palavras como olho e fashion são apenas algumas das expressões que devem sua existência ao seu espírito criativo. Então, da próxima vez que você usar uma palavra que parece especialmente inglesa, lembre-se de que ela pode ter surgido em nosso idioma graças à criatividade do próprio bardo. O que realmente impulsiona os hotéis bolha na Islândia? A empresa Bubble cria um lugar mágico para passar a noite com experiências únicas. Imagine dormir em uma bolha transparente, cercada por uma natureza deslumbrante. Cada hotel bolha oferece aos hóspedes vistas incríveis da magnífica aurora boreal no inverno, ou do fascinante sol da meia-noite no verão. Essas bolhas aconchegantes permitem que você aproveite a natureza e tenha uma noite confortável. Imagine-se deitado na cama, admirando o céu estrelado, ou as auroras coloridas dançando acima de você. Uma ótima maneira de relaxar. Este conceito inovador combina conforto com aventura, permitindo que os viajantes desfrutem da beleza da Islândia de uma forma verdadeiramente imersiva. Não importa se você está em busca de romance, uma viagem familiar única ou uma emocionante aventura solo, passar a noite em um hotel bolha tornará a sua estadia na Islândia inesquecível. Por que celebramos o dia da queima dos bonecos de neve? Esta festa inusitada acontece no dia 20 de março e tem uma história interessante ligada a Michigan. A tradição começou em 1971, na Universidade do Lago Superior, onde os estudantes queriam encontrar uma maneira divertida de comemorar a chegada da primavera.
Inspirados por um festival alemão, os participantes queimam um boneco de neve de palha, simbolizando o fim do inverno e a alegre expectativa de dias quentes. Quando as pessoas se reúnem ao redor da fogueira, elas compartilham risadas, histórias e esperanças de um futuro sem neve. Com o tempo, a festa se tornou popular, unindo estudantes e moradores locais para se divertirem e reconhecerem a mudança das estações. Pode parecer estranho celebrar queimando um boneco de neve, mas é uma forma leve de se despedir do inverno. Então, se você estiver em Michigan em março, não perca a chance de participar dessa divertida tradição. Quem diria que se despedir da neve poderia ser tão agradável? Você sabia que a água ajuda a criar lindas pérolas? O suave movimento da água desempenha um papel fundamental no incrível processo de formação das pérolas. Quando uma ostra ou molusco acidentalmente captura um irritante, como um grão de areia, ele começa a cobri-lo com camadas de nácar, a substância que dá brilho às pérolas. Esse movimento encantador da água mantém a pérola em movimento, permitindo que ela receba uma camada uniforme de nácar, que ao longo do tempo suaviza e polido sua superfície. Sem o movimento constante da água, as pérolas podem ficar irregulares ou até deformadas. Curiosamente, essas joias naturais podem variar em tamanho, desde pequenas bolinhas até lindas esferas, tornando cada pérola única. O papel da água nesse processo mágico destaca as maravilhas da natureza e nos lembra do delicado equilíbrio que cria esses tesouros preciosos do mar. Não é incrível? Você consegue adivinhar qual é a receita mais antiga do mundo? Uma incrível receita de cerveja da antiga Suméria, datada de cerca de 4000 a.C., é a receita mais antiga conhecida na Terra. Essa civilização antiga, localizada no que hoje é o sul do Iraque, fez grandes contribuições para a cultura humana, incluindo escrita, matemática e, claro, a fabricação de cerveja. Arqueólogos descobriram essa receita em uma tabuinha de argila com escrita cuneiforme, que não apenas listava os ingredientes, mas também o processo de fabricação da cerveja. A receita usa cevada, que era o principal produto agrícola da época, e menciona várias ervas para melhorar o sabor. Curiosamente, essa cerveja antiga não era uma bebida gaseificada como conhecemos hoje. Era mais parecida com um mingau espesso, consumido tanto em companhia quanto em cerimônias religiosas. Isso diz muito sobre a vida dos sumérios e seu amor pela cerveja. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma bebida gelada, lembre-se de que você está participando de uma tradição que já dura milhares de anos. Não é incrível como uma receita tão antiga ainda nos influencia hoje? É difícil de acreditar, mas o Egito Antigo influenciou a administração moderna. Os antigos egípcios criaram uma série de documentos que não só ajudaram a organizar sua sociedade, mas também estabeleceram as bases para futuros governos ao redor do mundo. Esses textos influentes incluíam leis, diretrizes administrativas e contratos sociais que serviram de modelo para a gestão e instituições. Surpreendentemente, esses documentos chamaram a atenção dos franceses durante seus estudos sobre a história egípcia. Os franceses reconheceram sua importância e, eventualmente, os entregaram à Organização das Nações Unidas, junto com várias organizações internacionais de saúde e cultura. Essa ação garantiu a preservação da sabedoria contida nesses textos antigos e seu impacto nas políticas e sistemas modernos. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre a origem da administração moderna, lembre-se de que algumas ideias remontam à época dos faraós. Você pode se surpreender: fritura com maionese? Essa tendência culinária inusitada chamou a atenção de amantes da gastronomia em todo lugar. Chefes e cozinheiros caseiros começaram a usar maionese, um molho cremoso, normalmente utilizado em pratos frios, para dar um toque inesperado às frituras. Ao fritar com maionese, o calor transforma o óleo e as gemas em uma crosta dourada e crocante, que é ao mesmo tempo ácida e rica. Embora alguns possam se perguntar sobre essa abordagem única, ela mostra a criatividade que define a cozinha moderna. As pessoas estão experimentando sabores e texturas, e métodos tradicionais estão recebendo uma atualização interessante. Mas cuidado, esse método pode resultar em pratos que parecem muito gordurosos, deixando alguns se perguntando se essa moda já foi longe demais. Então estamos prontos para aceitar a maionese como agente de fritura, ou é hora de voltar aos óleos clássicos? Você pode acreditar nos truques incríveis de Christensen no basquete? Esse atleta impressionante, conhecido por sua habilidade excepcional e agilidade,
realmente dominou a arte do basquete, surpreendendo tanto os fãs quanto outros jogadores. Christensen executa truques impressionantes com facilidade, mostrando não apenas sua precisão nos arremessos, mas também sua habilidade de manusear a bola com incrível graça. Imagine-o fazendo um arremesso por trás das costas, pulando sobre um defensor ou girando a bola no dedo como se isso durasse uma eternidade. A cada truque, ele encanta o público, transformando cada jogo em um espetáculo emocionante. Seu treinamento incansável e abordagem inovadora redefiniram o que significa ser um jogador de basquete, inspirando jovens atletas a pensar fora da caixa e abraçar a criatividade no esporte. Seja você um fã de basquete ou apenas alguém que gosta de ver pessoas quebrando expectativas, as conquistas de Christensen nos lembram que, com trabalho duro, tudo é possível na quadra. Então, o que ele vai inventar a seguir? Por que é proibido sussurrar durante a caça no Alasca? Essa lei incomum foi criada para garantir a segurança e a concentração durante a caça aos alces. Quando os caçadores estão na natureza, eles não precisam de distrações que possam causar acidentes ou erros. Sussurrar pode distrair não apenas o caçador, mas também o alce que estão tentando capturar, dificultando a furtividade. Como os alces são grandes animais com comportamentos imprevisíveis, qualquer som alto pode assustá-los, levando a situações perigosas. Para promover uma caça segura, o Alasca recomenda que todos que acompanham o caçador falem baixo e evitem barulhos que possam atrapalhar a caça. Essa lei reflete um equilíbrio entre aproveitar a natureza e garantir a segurança de todos que buscam uma caça bem-sucedida. Na próxima vez que você pensar em caçar no Alasca, lembre-se dessa legislação única. Você sabia que a limpeza dos fornos é importante no automobilismo? Durante os rápidos pit stops, as equipes precisam limpar os fornos que aquecem os pneus de forma eficiente. Esse processo é crucial para evitar danos ao equipamento caro e garantir o melhor desempenho na pista. Cada segundo conta, e perder tempo pode ser decisivo na corrida. As equipes frequentemente utilizam ferramentas especializadas e membros treinados que realizam essa tarefa com incrível rapidez e precisão. Eles praticam suas técnicas repetidamente para completar a tarefa sem atrasar o pit stop. Como o automobilismo é sobre velocidade e estratégia, a importância de uma limpeza rápida e cuidadosa dos fornos não pode ser subestimada. Quando as equipes trabalham sob pressão, a tensão é palpável e todos os olhares estão voltados para elas. Você consegue imaginar a pressão que eles sentem ao competir contra o tempo? Difícil de acreditar, mas a água combate a radiação. A água não é apenas uma bebida refrescante, ela é uma excelente proteção contra a radiação, especialmente a neutra. Os nêutrons são partículas traiçoeiras que conseguem penetrar em materiais como concreto e chumbo, que normalmente são usados para proteger contra outros tipos de radiação, como os raios gama. O que torna a água especial. Ela tem um alto teor de hidrogênio e os átomos de hidrogênio são especialmente eficazes em desacelerar e capturar nêutrons. Isso significa que em usinas nucleares ou durante alguns procedimentos médicos, a água pode atuar como uma barreira protetora importante. Ela não só é acessível e fácil de usar, mas também é menos perigosa do que materiais mais pesados. Então, da próxima vez que você beber água, lembre-se de que ela não apenas mata a sede, mas também serve como um poderoso escudo contra a radiação. Não é fascinante? Você sabia que a Torre Eiffel fica mais alta no verão? Esse fenômeno incrível acontece por causa da expansão térmica do ferro, o material principal usado nessa famosa construção. Em dias quentes, a temperatura faz o ferro se expandir, e a torre pode aumentar de altura em até 6 polegadas. Isso não é apenas um fato curioso, mostra como as condições do ambiente podem afetar diretamente o tamanho de edifícios e outras estruturas. A Torre Eiffel, que tem cerca de 330 metros de altura, foi projetada para ser flexível, permitindo que suporte o vento e as variações de temperatura sem danos. Portanto, da próxima vez que você admirar a Torre Eiffel em um dia ensolarado, lembre-se de que não é apenas um belo monumento, é também um exemplo claro da ciência em ação, respondendo ao clima ao seu redor. Você já viu como ela se estica em direção ao céu? Difícil de acreditar, mas a Rússia é imensa. A área da Rússia é de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, e ela orgulhosamente carrega o título de maior país do mundo. Esse vasto território é 11 vezes maior do que países como a França ou o Texas, e apresenta uma incrível diversidade de paisagens, climas e culturas.
Desde as tundras geladas da Sibéria até as movimentadas ruas de Moscou, é difícil compreender a magnitude da Rússia. Ela faz fronteira com 14 países diferentes, incluindo China, Mongólia e Noruega, o que destaca sua importância geográfica. Ainda mais fascinante é que as dimensões da Rússia abrangem 11 fusos horários, enriquecendo as tradições e idiomas espalhados por todo o país. Seja caminhando pelas ruas históricas de São Petersburgo ou explorando as impressionantes montanhas dos Urais, a imensidão da Rússia oferece aventuras e histórias sem fim, esperando para serem descobertas. Você já se perguntou por que algumas pessoas não têm impressões digitais? A dermatoglifia é uma condição genética rara que causa esse fenômeno surpreendente. Ela ocorre devido a uma mutação no gene SMARCAD1, que desempenha um papel importante no desenvolvimento da pele. Como resultado, pessoas com essa condição não têm as linhas finas nos dedos, nas palmas e nas solas dos pés que formam as impressões digitais. Embora isso possa parecer estranho, pessoas com a dermatoglifia frequentemente levam uma vida normal. Elas podem enfrentar dificuldades únicas, especialmente em processos de identificação que normalmente dependem das impressões digitais. Por exemplo, pode ser difícil para essas pessoas passar por verificações de segurança em aeroportos ou se candidatar a empregos que exigem checagem de antecedentes. Apesar dessas dificuldades, muitos encontram maneiras criativas de contornar o sistema. Essa condição incomum nos lembra da incrível diversidade da genética humana e de como nossos corpos podem ser diferentes uns dos outros. Você consegue imaginar a vida sem impressões digitais? E se eu te disser que Galileu não inventou o telescópio, é verdade? Embora muitos considerem Galileu Galilei o inventor desse instrumento revolucionário, na verdade, ele apenas melhorou as construções feitas por outros. O primeiro telescópio refrator foi criado em 1608 pelo mestre holandês de óculos, Hans Lippershey. A invenção de Lippershey permitia aumentar objetos distantes, o que foi um grande avanço na época. Galileu viu o potencial nesse design e fez suas melhorias, levando a descobertas significativas, como as luas de Júpiter e as fases de Vênus. Isso mostra como inovações, muitas vezes, se baseiam no que já existia, quando inventores aprimoram e adaptam ideias existentes para abrir novos caminhos de entendimento. Portanto, embora Galileu não tenha sido o inventor original, sua contribuição para a astronomia, através do telescópio, mudou para sempre nossa percepção do universo. Porque a Ásia é maior que a Lua. É realmente surpreendente, mas a área do continente asiático é de cerca de 44,58 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Lua ocupa apenas cerca de 37,9 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que a Ásia é maior que a Lua em quase 6,68 milhões de quilômetros quadrados. Este enorme continente abriga paisagens diversas, desde altas montanhas como o Himalaia, até vastos desertos como o Gobi. Com países como China e Índia, a Ásia também possui a maior população entre todos os continentes. Considerando seu tamanho, a Ásia não é apenas terra, é um enorme mosaico de culturas, línguas e ecossistemas. Imagine a diversidade da vida selvagem, climas e pessoas que habitam uma área tão vasta. Comparar a Ásia e a Lua nos faz olhar para o nosso planeta de uma nova maneira, não é? O que apareceu no deserto de Utah em 2020. Um misterioso monólito metálico se tornou uma sensação mundial. Essa coluna brilhante de 3 lados causou entusiasmo e curiosidade quando foi descoberta por um grupo de pesquisadores da vida selvagem entre os cânions rochosos de Utah. Com mais de 3 metros de altura, a estrutura parecia ter surgido do nada, e apesar de uma investigação cuidadosa, ninguém conseguiu confirmar sua origem. Alguns sugeriram que era uma obra de arte, outros pensaram que era um projeto secreto do governo, ou até algo extraterrestre. À medida que as notícias se espalhavam, visitantes curiosos correram para o local, ansiosos para ver o mistério que fascinou tantos. Apenas alguns dias depois, o monólito desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu, deixando apenas perguntas e teorias. O que aconteceu com ele? Foi levado por artistas ou removido pelas autoridades? Esse incrível incidente nos lembra que o mundo está cheio de maravilhas e mistérios que aguardam para serem revelados. Difícil de acreditar, mas o curry é uma importação britânica no Japão.
Quando o curry apareceu pela primeira vez no Japão, no final do século XIX, era visto como um prato curioso e não como a deliciosa iguaria indiana que conhecemos hoje. Marinheiros britânicos que apreciavam curry no mar ajudaram a espalhar esse prato aromático entre os japoneses. Naquela época era considerado uma criação culinária britânica e não um clássico indiano, em grande parte devido à influência britânica na era Meiji. As pessoas no Japão começaram a aceitar o curry, adaptando-o aos seus gostos. Isso incluía a adição de ingredientes locais, como batata, cenoura e cebola, tornando um prato único que se tornou um básico da culinária japonesa ao longo do tempo. Hoje, o curry japonês tem um sabor mais suave e adocicado em comparação ao indiano, frequentemente servido com arroz ou como curry katsudon com costeletas fritas. Não é incrível como a comida pode viajar e evoluir entre culturas? Você sabia que a Antártica contém a maior parte do gelo da Terra? Este enorme continente gelado abriga cerca de 90% de todo o gelo do nosso planeta. Esse grande estoque de gelo desempenha um papel importante na regulação do nível do mar. Com o aquecimento do clima, o gelo na Antártica está derretendo a uma velocidade preocupante, o que pode levar a um aumento significativo do nível do mar. Se todo esse gelo derreter, cidades costeiras como Nova York, Miami e Tóquio podem enfrentar inundações devastadoras. Além disso, o derretimento do gelo afeta as correntes oceânicas, o que pode mudar as condições climáticas em longas distâncias. Cientistas estão monitorando a Antártica de perto, pois seu estado influencia diretamente o sistema climático da Terra. Compreender como e por que esse gelo está derretendo nos ajuda a prever mudanças futuras e problemas em nosso ambiente. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre mudanças climáticas, lembre-se de que o que acontece na Antártica pode mudar a vida como a conhecemos. O que podemos fazer para ajudar? Muitos não sabem, mas diamantes podem ser enormes. O diamante Cullinan, encontrado na África do Sul em 1905, é o maior diamante já descoberto, pesando impressionantes 306 quilates. Para comparação, isso é mais de 10 vezes o peso de um diamante comum de aliança. Encontrado em uma mina perto de Pretória, o Cullinan era tão magnífico que surpreendeu os especialistas, levando a sua compra imediata pelo governo do Transvaal. Este diamante mais tarde se tornou parte das joias da coroa britânica, mostrando sua beleza e importância notáveis. Após ser lapidado em várias pedras menores, algumas das quais agora estão nas regalias reais, o legado do Cullinan continua a encantar pessoas em todo o mundo. Sua incrível jornada da mina até as coroas dos monarcas destaca o apelo e o encanto que os diamantes têm na cultura humana. Você consegue imaginar como é possuir um pedaço tão extraordinário da história? Você notou o papel engraçado de David Bowie em Zoolander? Neste filme de comédia, Bowie aparece como um juiz de moda, trazendo seu estilo único para uma cena memorável. O filme foi lançado em 2001 e conta a história de Derek Zoolander, interpretado por Ben Stiller, um modelo desajeitado mas sincero. O filme é repleto de humor exagerado e sátira absurda sobre a moda. A aparição de Bowie como juiz é inesquecível. Ele avalia uma competição acirrada entre modelos, com seu charme e inteligência. Essa participação não só destaca a conexão de Bowie com o mundo da moda, mas também mostra seu lado brincalhão, lembrando os fãs de que ele poderia brilhar em qualquer palco, seja na música ou no cinema. A interação com o personagem de Stiller adiciona ainda mais absurdidade a uma trama já maluca, criando um momento marcante no filme. O papel inesperado de Bowie ressoa tanto com os fãs de sua música quanto com os amantes de comédias inusitadas. Você pode acreditar que esse músico lendário se encontrou em um papel tão cômico? Prepare-se para se surpreender com o comportamento dos pinguins. Essas aves incríveis mostram uma dinâmica social impressionante e estratégias inteligentes para evitar predadores. Vivendo em colônias que podem ter milhares de indivíduos, os pinguins trabalham juntos para se proteger. Quando surge um perigo, como focas ou aves de rapina, eles rapidamente formam grupos coesos. Esse comportamento coletivo dificulta a captura de um pinguim isolado pelos predadores. Curiosamente, nessas colônias, os pinguins estabelecem laços sociais fortes, comunicando-se através de vocalizações e linguagem corporal. Por exemplo, durante a época de reprodução, eles reconhecem seus parceiros por sons únicos, tornando o reencontro uma alegria após longas separações. Os pinguins também se juntam em dias frios para se aquecer. Estudando suas interações sociais, obtemos uma visão de suas vidas ricas e complexas relações emocionais.
Não é surpreendente como essas criaturas, que parecem simples, exibem comportamentos tão complexos. Você pode se surpreender com o que é a disgeusia. Disgeusia é um termo médico que descreve uma condição curiosa que afeta nossa percepção dos sabores. Você já percebeu que a comida não tem o gosto que deveria, ou que parece sem sabor, mesmo sendo o seu prato favorito? E isso pode ser um sinal de disgeusia. Essa condição pode distorcer nossa percepção do gosto, fazendo com que a comida pareça amarga, metálica ou até sem gosto. Ela pode surgir por várias razões, como certos medicamentos, infecções ou até doenças neurológicas. Imagine que você saiu para jantar e está desfrutando da atmosfera, mas tudo no seu prato parece pouco apetitoso. Esse distúrbio pode afetar qualquer pessoa, mas preocupa especialmente aqueles que dependem do seu paladar para prazer ou nutrição. O tratamento da disgeusia geralmente envolve tratar a causa subjacente, seja ajustando medicamentos ou buscando ajuda médica. Compreender essa condição pode ajudar você ou alguém que conhece a lidar com suas dificuldades. Você já se deparou com esse mistério do gosto? Difícil de acreditar, mas a FIFA supera a ONU em número de seleções. O mundo do esporte está cheio de surpresas, e um dos fatos mais impressionantes é que a FIFA conta com 211 seleções nacionais, competindo por uma vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essa intensa competição ultrapassa o número de 193 países, membros da Organização das Nações Unidas, mostrando o quanto o futebol é popular e amado ao redor do mundo. Cada uma dessas seleções representa uma cultura e uma história únicas, unindo-se para celebrar sua paixão pelo jogo. Enquanto a ONU se concentra na diplomacia e nas relações internacionais, a FIFA reúne países no campo de futebol, oferecendo um espetáculo emocionante que une diferentes povos. Desde pequenos estados insulares até gigantes do futebol, todos têm a chance de perseguir seus sonhos no esporte. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se de que mais países estão lutando pelo título de campeão mundial do que os que estão representados na governança global. Isso não faz você torcer ainda mais pela sua seleção favorita? Você sabia que Häagen-Dazs é na verdade uma marca americana? Embora o nome sugira raízes europeias, essa marca de sorvete tão querida foi criada nos Estados Unidos. Fundada em 1961 pelos imigrantes poloneses Reuben e Rosie Matos, na época em que as opções de sorvete gourmet eram limitadas. Os Matos queriam criar um produto que se destacasse pelo seu sabor rico e cremoso, usando ingredientes de alta qualidade, um grande avanço em relação ao sorvete comum da época. Eles escolheram o nome Häagen-Dazs para evocar associações com a maestria e tradições europeias, embora não tenha uma conexão real com a Europa. A marca rapidamente ganhou popularidade e se tornou sinônimo de sorvete de luxo. O compromisso deles em usar apenas os melhores ingredientes permitiu que Häagen-Dazs redefinisse as expectativas das pessoas em relação às sobremesas. Hoje, esse sorvete é popular em todo o mundo, oferecendo sabores tanto clássicos quanto inovadores. Então, da próxima vez que você pegar um pote, lembre-se da fascinante história dessa marca icônica.